É sério, o Corinthians firmou um contrato de 2 temporadas e alguns meses com a Esportes da Sorte, depois de ter tido problemas lá com a VaideBet, o rompimento do contrato. O Corinthians conseguiu a Esportes da Sorte, que é uma empresa brasileira, uma casa de apostas brasileira, num contrato de patrocínio master, né, estampado no centro da camisa do Corinthians, valiosíssimo, na casa de 309 milhões de reais, bem parecido com os valores da VaideBet, que obviamente rendem uma receita fantástica para o Corinthians. Mais do que isso, a Esportes da Sorte destinou 70 milhões, perto disso, para reforços, especialmente aqueles de grande impacto, o chamado reforço midiático. E com a contratação de Memphis Depay, a Esportes da Sorte se prontificou a bancar o salário, ou boa parte do salário. O Corinthians pagaria 20% apenas dos vencimentos de Memphis Depay, o restante, os 80%, da Esportes da Sorte, que obviamente vai ter algumas contrapartidas, né? Além de ter o próprio jogador vestindo, né, o manto alvinegro com o logo e o emblema da patrocinadora, mas também outras ações de marketing que foram estudadas na configuração do contrato. Claro que existe muita preocupação nesse momento. Por quê? Porque a partir do dia 1º de outubro, começou no Brasil, para vocês entenderem, uma transição para a nova regulamentação das casas de apostas aqui no Brasil. O que aconteceu? O jogo de azar, ele é uma coisa. Aposta esportiva é outra. O jogo de azar no Brasil é proibido. Casas de apostas, apostas esportivas, elas sempre foram permitidas, mas não com CNPJ brasileiro. Então, muitas empresas chegaram aqui no Brasil com sede em países do exterior e tiveram a possibilidade, no meio de uma transição, no meio de um mercado que foi se abrindo, com altos investimentos, né, dessas empresas, né, inclusive em campeonatos, né, bancando campeonatos, clubes, patrocinando clubes. Então, foi um dinheiro, uma receita que acabou entrando no Brasil de uma forma legal, permitida, mas sem o devido pagamento de imposto, porque não havia regulamentação. O que acontece agora? Tramitou aí durante um tempão aí no governo federal, na Câmara, no Senado, uma regulamentação para que essas empresas elas tivessem sim um CNPJ brasileiro, elas pudessem operar aqui no Brasil, especialmente as brasileiras, né, mas também as que vêm de fora, mas que elas operassem aqui no Brasil e pagassem impostos como todos os segmentos, né, como todas as empresas pagam aqui para operar no Brasil. Enfim, essa regulamentação ela começou uma transição agora, do dia 1º de outubro até o dia 31 de dezembro, para que no dia 1º de janeiro todas as regras sejam cumpridas por essas empresas e a gente tenha regulamentado aqui todo esse setor bilionário, dá para dizer assim, né, de casas de apostas que investem muito no nosso futebol e em vários segmentos da nossa sociedade. Pois bem, o governo federal exibiu uma lista de empresas autorizadas. Por que autorizadas? Porque elas enviaram a documentação necessária para estarem aptas a desenvolver e operar aqui no Brasil. Cara, uma lista de, acho que 200 empresas, cerca de 205 empresas, mais ou menos, que na verdade são 90 grupos, porque um grupo de mídia, ele compõe às vezes 3, 4, às vezes 10 empresas de casas de apostas bem conhecidas do grande público. Então, são 90 grupos ali que estão autorizados, com todas as empresas compostas ali para operar. A Esportes da Sorte não está nessa lista. Ela não está. Ela não só patrocina o Corinthians, como patrocina o feminino do Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense, Bahia, tem outros investimentos, vários influenciadores pelo Brasil, é uma empresa brasileira, mas que tem um agravante aí nos últimos tempos, nos últimos dias, que foi a prisão decretada do dono da Esportes da Sorte naquela operação da Polícia Civil de Pernambuco, que envolveu, inclusive, a prisão da Deolane Bezerra, com o pedido de prisão também do cantor Gustavo Lima, enfim, envolvida por conta de alguma suspeita, né, de irregularidade, enfim. Então, assim, dentro dessa operação, o presidente, né, o CEO, o chefe, o dono da Esportes da Sorte, ele acabou sendo preso. E aí, obviamente, que essa operação em curso já gerou algum desconforto. E agora,
por conta de documentação, até onde se sabe, a Esportes da Sorte não foi autorizada pelo governo federal. O Corinthians se posicionou sobre isso, porque está todo mundo perguntando, tá, mas peraí, será que a Esportes da Sorte não vai operar no Brasil? Será que ela vai se retirar do Corinthians e dos outros clubes? O Corinthians vai ficar sem esse dinheiro? São muitas perguntas, e eu vou tentar responder algumas nesse vídeo. Por exemplo, o Corinthians se posicionou dizendo o seguinte: o Esporte Clube Corinthians Paulista reafirma sua confiança na Esportes da Sorte, nossa parceira de patrocínio, que vem cumprindo integralmente o contrato, ou seja, está pagando em dia. O clube está em contato com a parceira e enviou um pedido de esclarecimentos sobre o status e os próximos passos do processo de regularização da operação. Ou seja, o clube solicitou esclarecimentos do tipo: e aí, o que vocês têm a dizer sobre tudo isso que está acontecendo? O clube permanece atento a qualquer evolução do caso, sempre priorizando os interesses da instituição e de nossa fiel torcida. O que eu posso dizer para vocês? Até o dia 11 de outubro, a Esportes da Sorte ela tem que resolver. Ela tem que conseguir a documentação. A empresa diz que está tranquila quanto a isso, de que ela está providenciando, já providenciou a documentação necessária para ter autorização para operar aqui no Brasil. Então, pode ser que até o dia 11 tudo esteja resolvido e aí ninguém mais tenha nenhum tipo de preocupação. A preocupação ela existe hoje porque ela não está na lista do governo federal. Pode ser que até o dia 11 os caras resolvam e está tudo certo. Não resolvendo, temos um problema. Porque aí a Esportes da Sorte ela não pode operar no Brasil e ela tem que, digamos assim, sair de todos os seus espaços publicitários de mídia. Então, tem que ser retirado da camisa do Corinthians, como da camisa de Grêmio, Bahia, Atlético Paranaense, futebol feminino do Palmeiras, de todas as suas mídias, de todo lugar. Ela precisa ser retirada. Se isso acontecer, pode haver um rompimento entre Corinthians e a Esportes da Sorte, o que seria um prejuízo tremendo, porque estamos falando de um rompimento que o Corinthians fez unilateralmente com a PixBet, até teve problema aí no pagamento da parcela do acordo, da multa, né, da rescisão com a PixBet, né, e inclusive com bloqueio de contas na justiça de mais de 20 milhões de reais. Depois o anúncio da VaideBet, com toda aquela apoteose que foi feita, com o maior contrato publicitário da América Latina, de repente a rescisão, por conta de tudo que vocês já sabem. E aí depois o anúncio com a Esportes da Sorte, uma empresa brasileira também, e com um acordo muito bacana e tudo mais, e que agora estaria vivendo esse problema aí também. Então seria mais um rompimento. Eu quero, apesar de tudo, apesar de todo esse preâmbulo gigantesco aqui, eu quero tranquilizar o torcedor, que deve estar preocupado pela receita, pela questão financeira, pelo salário do Memphis Depay. Meu Deus do céu, como é que vai pagar o Memphis? A Taunza 2.0, né, que o Corinthians teve que pagar e arcar todo o custo do Paulinho, que inicialmente seria bancado por uma empresa que se verificou praticamente fantasma, né? Não tinha um capital nem perto de bancar um jogador como o Paulinho. Pois bem, o Corinthians teve que arcar com os compromissos do Paulinho. E agora? O Corinthians vai ter que arcar um salário de 3 milhões e meio de reais. Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu não vou minimizar, evidentemente, um salário de 3 milhões e meio de reais, não é isso. Mas a gente precisa trazer para a realidade do futebol. A folha salarial do Corinthians ela é mais de 20 milhões. Então, não me parece tão, digamos, discrepante numa folha de mais de 20 milhões você pagar um salário de 3, sendo que você paga para alguns jogadores do elenco 2 e pouco. Sim, isso acontece. Então, assim, é impagável, o Corinthians não tem condição de pagar o Memphis. Tem. O Corinthians tem muita receita também. Tem dívida? Tem, mas tem muita receita também. E para ter uma folha de pagamento de mais de 20 milhões, a gente pode questionar se isso está certo ou errado, se o elenco corresponde a uma folha de mais de 20 milhões. Agora, o Corinthians gasta mais de 20 milhões de reais por mês em folha salarial. Um jogador apenas custar 3 milhões pode parecer caro, mas um custa 3, outro custa 2, outro custa 1,5. O futebol ele normalizou esses salários astronômicos. Então, daqui a pouco a gente está falando de uma coisa, meu Deus do céu, e a realidade mostra o contrário, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, se houver a
digamos, o rompimento, digamos assim, né? O clube tem uma cláusula que o protege com um ressarcimento de 100 milhões de reais. Ou seja, se houver a necessidade do rompimento do acordo por conta da não autorização da Esportes da Sorte em operar no Brasil, a empresa precisa pagar, num prazo de 10 dias, eu acho que é isso, 10 dias, um valor de 100 milhões de reais em multa contratual. Bom, dá para pagar o contrato do Memphis Depay com esse valor, só para vocês terem uma ideia. E aí tem mais um detalhe, Com toda essa regulamentação, com todo esse investimento que as casas de apostas estão fazendo no Brasil, se a Esportes da Sorte não ficar com o Corinthians, eu tenho certeza absoluta que vai ter uma fila de outras casas querendo patrocinar o Corinthians. Porque qual empresa, vamos olhar o contrário, qual empresa não gostaria de ter o seu nome estampado aqui na camisa do Corinthians? É óbvio. Talvez não nos mesmos valores, não nos mesmos moldes, mas tudo vai de uma negociação. O Corinthians já conseguiu uma outra patrocinadora master, basicamente com os mesmos valores da VideBet. Por que não conseguiria de novo? Com todas essas empresas aqui querendo divulgar cada vez mais a sua marca no Brasil, agora num processo regulamentado, que vai ser cada vez mais estimulado, e aí você tem a camisa do Corinthians disponível, o Corinthians só se for muita incompetência. Senão, ele em pouquíssimos dias consegue um novo patrocinador com um novo contrato milionário, com um novo aporte financeiro para bancar o Memphis Depay, a folha de pagamento, as receitas do clube e tudo mais. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. É óbvio que isso não é legal, é óbvio que a gente estaria diante de mais um rompimento, de mais um acordo que não vai para frente, de mais um patrocínio que, enfim, é assinado e meses depois ele é desfeito. Isso não é legal. Agora, foram as circunstâncias do caso, né? Em várias situações acabaram ocasionando tudo isso. E nesse caso especificamente, no caso da VideBet, tem aquela questão que é mal conduzida, mal explicada, com a relação do intermediário, tinha, não tinha, aí o Robão sai porque disseram que não tinha, depois tinha, aquela coisa toda que, inclusive, o Corinthians está explicando na Justiça. A empresa se sentiu lesada em termos da sua imagem, né, e acabou solicitando a rescisão do contrato. Nesse caso da Esportes da Sorte, eu não vejo responsabilidade do Corinthians, né? Tem uma empresa que está solicitando a documentação para operar no Brasil, até agora não conseguiu, e também tem o fato do seu dono ter sido envolvido numa operação da Polícia Civil. Não tem muito que o Corinthians possa fazer nesse sentido. Tem que estar atento realmente e, se houver a necessidade, o acordo rompido e daqui a pouco fecha com outro patrocinador, porque o Corinthians é muito grande, tem uma marca muito grande que todo mundo quer colocar a sua estampa lá, eu tenho certeza absoluta disso, e aí dá para capitalizar de novo, entendeu? Então, é mais ou menos assim que a coisa...